Tudo começou uns 16 anos atrás, quando Raquel me deixou. Não que seja culpa dela, eu era um desastre naquela época. Ainda sou um desastre agora, só que de um tipo diferente. Tínhamos ficado juntos por 4 anos. Achávamos que íamos casar. Eu tinha a aliança e tudo, mas aparentemente minhas opiniões sobre ir com calma e as opiniões dela sobre construir um futuro juntos eram duas coisas bem diferentes. Depois que Raquel se mudou, praticamente virei um antissocial. Trabalho como desenvolvedor freelancer, principalmente construindo algoritmos de IA para empresas de tecnologia. Então, eu já trabalhava em casa na maioria dos dias. Foi fácil só parar de sair. Eu pedia as compras online, recebia tudo em casa e passava os dias e noites bebendo cerveja barata enquanto rolava a Netflix. O único lugar que eu ia era o Murph's, um barzinho vagabundo na esquina do meu apartamento. Mesmo assim, era só para sentar sozinho, tomar umas Budweisers e fingir que eu estava sendo sociável. O barman, Jimmy, sabia o que eu queria e que não era para me encher com papo furado. Sempre perfeito. Minha mãe ligava a cada poucos dias, perguntando quando ela podia vir me visitar ou se eu poderia ir em sua casa jantar. Meus amigos mandavam mensagens sobre sair, tomar uns drinks, ir em shows. Ignorei a maior parte. Era mais fácil ficar na minha bolha e sentir pena de mim mesmo. Raquel tinha seguido em frente. Eu via os posts dela no Instagram de sua vida nova, namorado novo, tudo novo. Enquanto isso, eu estava usando a mesma calça de moletom por 3 dias seguidos e comendo cereal no jantar. Foi aí que ele apareceu. Era uma terça-feira de fevereiro, por volta das 2 da tarde. Lembro porque eu estava no meio de um teste de um código de rede neural quando a campainha tocou. Quase não atendi. Eu não estava esperando nenhuma entrega e definitivamente não estava afim de testemunhas de Jeová ou vendedores de painéis solares. Mas alguma coisa me fez levantar e olhar pelo olho mágico da porta. Ele era alto, talvez na casa dos 50, usando um terno cinza com aparência que provavelmente custava mais que o meu aluguel. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, aquele tipo de sorriso que te faz confiar imediatamente. Ele parecia que pertencia a uma sala de reuniões, não parado na frente do meu prédio de apartamentos velhos. Abri a porta, provavelmente parecendo ter morado numa caverna há meses, o que não estava muito longe da verdade. Senhor David Walker? A voz dele era suave, profissional. Sim, sou eu. Posso ajudar? Espero que sim. Meu nome é Sr. Blackwood e eu tenho uma proposta que pode te interessar. Ele olhou por cima de mim para dentro do meu apartamento, observando as garrafas de cerveja vazias, as roupas jogadas sobre os móveis, o desastre geral que era a minha vida. Posso entrar? Tudo no meu cérebro estava gritando que isso estava errado, mas algo em sua presença me fez dar um passo para o lado e deixá-lo entrar. Ele sentou no meu sofá como se fosse dono do lugar, completamente indiferente à bagunça. Sr. Walker, vou direto ao ponto. Eu represento certas partes interessadas que estão conduzindo um experimento social. Estamos procurando indivíduos que possam estar dispostos a participar de um estudo de isolamento prolongado. Estudo de isolamento? Bem simples, na verdade. Você concordaria em permanecer dentro de sua residência por exatamente 1 ano, sem sair, nem mesmo para tomar ar fresco, sem exceções? Em troca, você receberia 1 milhão após a conclusão bem-sucedida.
Fiquei olhando para ele por um longo momento, esperando a piada. Você tá falando sério? Completamente. Pode continuar trabalhando, usar a internet, pedir qualquer coisa que precise para entrega. O único requisito é que você não pode sair fisicamente deste apartamento por 365 dias consecutivos, não importa o motivo. 1 milhão. Mudaria tudo na minha vida. Eu poderia pagar meus empréstimos estudantis, cartões de crédito, talvez até comprar uma casa. E honestamente, do jeito que eu estava vivendo nos últimos meses, eu já basicamente fazia isso de graça. Tá, qual é a pegadinha? Perguntei. O Sr. Blackwood sorriu. Sem pegadinha. Simplesmente 1 ano da sua vida em troca da liberdade financeira. Nós forneceremos um depósito direto de 50 mil adiantado para cobrir quaisquer despesas e os 950 mil restantes após a conclusão. Ele tirou um contrato de sua pasta. Era surpreendentemente curto, apenas 2 páginas de linguagem jurídica que basicamente diziam que eu não podia sair do meu apartamento por 1 ano. E se eu saísse, perderia o dinheiro e teria que devolver o adiantamento. Eu deveria ter feito mais perguntas. Eu deveria ter me perguntado quem eram essas partes interessadas ou por que elas pagariam a alguém 1 milhão para ficar em casa. Mas eu estava deprimido, falido e, honestamente, a ideia de ter uma desculpa para evitar o mundo por um tempo parecia perfeita. Assinei o contrato. Para ser honesto, os primeiros meses foram incríveis. Os 50 mil caíram na minha conta antes mesmo de acordar no dia seguinte. E de repente eu podia pagar comida boa, cerveja melhor, todos os videogames e serviços de streaming que eu queria. Me joguei no trabalho com um novo entusiasmo, aceitando projetos maiores e ganhando mais dinheiro do que eu já tinha ganhado antes. Meus amigos acharam que eu estava louco quando contei sobre o acordo, mas a maioria deles também estava com um pouco de inveja. Cara, você está sendo pago 1 milhão para fazer o que você já está fazendo? Disse meu amigo Marcos durante uma de nossas videochamadas. Esse é o dinheiro mais fácil de todos. Até minha mãe me apoiou, embora estivesse preocupada com minha saúde mental. Só me promete que vai ligar se precisar de alguma coisa, querido. E talvez tente comer alguns vegetais de vez em quando, tá bom? Comecei a falar sozinho, por volta do 4º mês. Mas não parecia estranho para mim. Só comentários enquanto eu estava trabalhando ou cozinhando. Coisas normais. Todo mundo fala sozinho às vezes, não é? A parte mais difícil era a solidão que vinha em momentos aleatórios. Eu estava tendo um ótimo dia, terminando algum projeto, e então via uma foto nas redes sociais dos meus amigos saindo sem mim, e parecia um soco no estômago. Mas eu podia fazer videochamadas, mensagens de texto, redes sociais. Não era como se estivesse alheio do mundo. Quando o ano acabou, o Sr. Blackwood voltou exatamente como prometido. Ele me entregou um cheque de 950 mil com aquele mesmo sorriso profissional. Parabéns, Sr. Walker. Espero que a experiência não tenha sido muito difícil. Na verdade, foi bem mais fácil do que eu esperava, falei. Excelente. Neste caso, eu tenho outra proposta para você. Meu coração começou a disparar. Eu estava com medo desse momento acabar, voltar para o mundo real, descobrir o que fazer com minha vida. Mas 5 anos, Sr. Walker. As mesmas regras, o mesmo apartamento, só que dessa vez em troca, 10 milhões. 10 milhões. Por 5 anos. Cacete. Esse era o dinheiro para se aposentar. Para comprar uma casa à vista,
viajar pelo mundo e, honestamente, eu tinha ficado bem confortável com minha situação. 5 anos passariam voando. Assinei o segundo contrato sem hesitar. O primeiro ano do acordo de 5 correu bem. Eu estava ganhando um bom dinheiro com meu trabalho ainda, tinha me estabelecido em uma rotina e realmente mais feliz do que eu tinha sido desde que Raquel foi embora. Perdi um pouco de peso, comecei a malhar no meu apartamento, até tentei meditação. Meus amigos brincavam que o isolamento foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Mas então, as coisas começaram a dar errado. Sei que você ainda está aqui ouvindo só por essa parte. Foi durante o segundo ano que Raquel ligou. Eu vi o nome dela no meu celular e quase não atendi, mas a curiosidade me venceu. Oi, David. A voz dela era exatamente a mesma e me atingiu como um trem de carga. Raquel, oi. Eu não estava esperando ouvir você. Eu sei que isso é aleatório, mas eu tenho pensado em você ultimamente, em nós. Eu estava me perguntando se talvez a gente pudesse almoçar algum dia, só para conversar, sabe? Acho que nós dois cometemos alguns erros. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia explodir. Era isso que eu estava esperando, sonhando por anos. Ela queria tentar de novo. Mas eu não posso, Raquel, falei. Você não pode? Você está com alguém? Não é isso. Eu literalmente não posso sair do meu apartamento agora. É complicado. Houve um longo silêncio. David, o que você está falando? Está em prisão domiciliar ou algo assim? Tentei explicar sobre o acordo, o dinheiro, como eu só tinha mais 3 anos restantes, mas mesmo quando falei, eu podia ouvir o quão insano isso soava. Alguns momentos ensurdecedoramente silenciosos se passaram antes que ela finalmente respondesse. Você é ainda exatamente o mesmo, não é? Escolhendo dinheiro em vez de nós, em vez da chance de consertar o que tínhamos? Não é tão simples, Raquel. São 10 milhões. Pense no que poderíamos fazer com esse dinheiro. Poderíamos... Eu não acredito em você. Pensei que talvez tivesse mudado, mas você ainda é apenas um menininho fraco que se recusa a assumir a responsabilidade por qualquer coisa. Ela desligou. Eu liguei de volta 17 vezes. Ela nunca atendeu. Naquela noite, sentei no meu apartamento e chorei pela primeira vez desde que ela tinha ido embora. Mas não quebrei o contrato. Mais 3 anos, eu disse a mim mesmo. Mais 3 anos e eu teria dinheiro suficiente para reconquistá-la, para provar que eu poderia sustentá-la, nos sustentar. No 3º ano, minha mãe ligou com notícias que fizeram todas as minhas veias congelarem. Querido, eu preciso te contar uma coisa. Eu fui ao médico na semana passada para meu check-up anual e eles encontraram um caroço no meu peito. Estou fazendo mais exames, mas os médicos acham que pode ser... A voz dela sumiu em uma orquestra de caos abafado enquanto suas palavras afundavam. O mundo parou. Minha mãe tinha apenas 58 anos. Deveria ter décadas pela frente. Deveria conhecer meus futuros filhos, me ver casar, envelhecer. Você acha que aquele rapaz que te paga entenderia, filho, e deixaria você vir para casa por um tempo, querido? A voz dela rachou. Fiz uma pausa por um momento. Minha respiração ficou curta enquanto eu avaliava as opções. 10 milhões é muito para abandonar, especialmente se os exames dela voltassem benignos. Mas é minha mãe. Eu podia sentir as lágrimas subindo nas minhas bochechas, indo em direção aos meus olhos. Devo ter ficado em silêncio por tempo demais enquanto decidia.
porque ela sentiu a necessidade de intervir. Não, tudo bem, filho. Esquece que eu perguntei, me desculpe. Eu não deveria ter te colocado nesse tipo de estresse. Você tem trabalhado muito e quem sabe com esse dinheiro você poderia pagar qualquer tratamento. Ela disse, me fazendo prometer que eu não quebraria o contrato. Contra todos os instintos do meu corpo, fiquei no meu apartamento. O câncer, por fim, era agressivo. Estágio 3 quando descobriram. Assisti minha mãe lutar por videochamadas, vendo-a ficar mais magra e fraca a cada rodada de quimioterapia. Enviei dinheiro para ela para os melhores tratamentos, os médicos mais caros, mas acho que não foi o suficiente. Meus amigos pararam de ligar tanto. Marcos se casou no 4º ano. Eu assisti ao casamento por meio de uma transmissão ao vivo que ele preparou para mim. Não é a mesma coisa sem você aqui, cara, ele disse durante nossa ligação depois. A Sarah pergunta por você o tempo todo, ela acha que você perdeu a cabeça. Talvez eu tivesse. Eu estava falando comigo mesmo constantemente agora, tendo conversas completas com pessoas imaginárias. Discutia com o meu reflexo no espelho do banheiro, narrava meu dia inteiro em voz alta só para ouvir uma voz humana, mesmo que fosse a minha. Comecei a deixar a TV ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para ter um ruído de fundo, vozes de fundo. Eu sabia todos os episódios de The Office de cor, poderia recitar cenas inteiras de Friends. Essas pessoas fictícias se tornaram mais reais para mim do que meus amigos e familiares de verdade. Minha mãe morreu em uma terça-feira de fevereiro, no meu 5º ano, no dia 364, um dia antes do meu contrato acabar. Recebi a ligação da minha tia Linda às 6h47. Ela lutou tanto, David, até o fim. Ela continuou falando sobre o orgulho que sentia de você, o quão animada ela estava para te ver quando terminasse seu projeto. Eu desliguei o telefone e gritei até minha garganta ficar rouca. Enfiei meu punho no espelho do banheiro, joguei meu notebook e assisti ele se estilhaçar contra a parede. Mas eu não saí. Eu não podia sair. Não com um dia restante. Não quando eu estava tão perto. O Sr. Blackwood apareceu exatamente 24 horas depois, às 6h47. Ele me entregou um cheque de 10 milhões. Meus pêsames pela sua recente perda, Sr. Walker. É claro que ele sabia. Eu estava prestes a mandar esse engomadinho pra casa do cacete quando ele sorriu e continuou. Eu tenho uma proposta final para você. Mais 10 anos. O mesmo contrato, mas dessa vez vamos fazer valer a pena. 100 milhões. 100 milhões. Agora sim, isso era dinheiro de verdade. Dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar, fazer o que eu quisesse. Dinheiro suficiente para garantir que a morte da minha mãe não fosse em vão. Dinheiro suficiente para reconquistar Raquel, mostrar a ela o que eu tinha realizado. Por quê? Eu perguntei. Por que eu? Por que tudo isso? Porque você é muito bom nisso, Sr. Walker. A maioria das pessoas quebra o contrato no 2º ano. Você sobreviveu 5 e ainda está funcional. Olhei ao redor do meu apartamento. Minha prisão. Meu lar. 10 anos? 10 anos. Eu assinei o 3º contrato. A próxima década foi uma névoa de escuridão. Eu parei de trabalhar. Qual era o sentido? Com os depósitos adiantados e os cheques anteriores, eu tinha dinheiro suficiente para durar várias vidas. Parei de tomar banho regularmente, parei de limpar a casa, parei de me importar com qualquer coisa.
Eu dormia 16 horas por dia e passava as outras 8 olhando para telas, assistindo outras pessoas viverem suas vidas. Raquel se casou. Vi as fotos no Facebook antes de finalmente bloquear todas as minhas contas nas redes dela. Ela parecia feliz, radiante, tudo o que eu poderia ter dado a ela, se eu não tivesse sido tão ganancioso. Marcos e Sara tiveram 3 filhos. Os vi crescer por meio de cartões de Natal e mensagens de texto esporádicas que eventualmente pararam de chegar completamente. Eles pararam de perguntar quando eu terminaria meu projeto, pararam de perguntar sobre mim. Eu comecei a ver coisas, sombras se movendo na minha visão periférica, vozes chamando meu nome do corredor do lado de fora da minha porta. Às vezes, eu passava horas conversando com minha mãe ao telefone, antes de perceber há quanto tempo ela estava morta. O apartamento começou a desmoronar ao meu redor. Eu remendava as coisas o suficiente para mantê-las funcionando, mas parei de me importar em tornar o lugar habitável. As paredes estavam manchadas, o carpete rasgado, tudo cheirava a desespero e ar viciado. No 8º ano, eu mal era humano. Passava dias sem falar em voz alta, semanas sem olhar no espelho. Esqueci como minha própria voz soava. Esqueci como era tocar em outra pessoa, respirar ar fresco, sentir a luz do sol na minha pele. Quando o Sr. Blackwood finalmente voltou, ele entrou pela minha porta da frente como se já tivesse a chave. Eu estava sentado no mesmo lugar dos últimos 3 dias, olhando para uma TV quebrada há meses. Parabéns, Sr. Walker. Ele me entregou um cheque. 100 milhões. Você conseguiu. Eu peguei o cheque com as mãos trêmulas, minhas unhas longas e amarelas. Eu provavelmente cheirava a morte. Então, eu disse, minha voz rouca por falta de uso. O que vem agora? 1 bilhão por 20 anos? Perguntei. Havia um tom na minha voz que insinuava sarcasmo, mas uma parte de mim realmente queria uma desculpa para apenas ficar em casa mais tempo. O Sr. Blackwood riu, um som genuíno de diversão. Ah, não, Sr. Walker. Você merece estar livre agora. Você nos deu tudo o que precisávamos, mas agora está completamente livre para ir. Livre. 16 anos depois, eu estava livre para ir. Saí pela primeira vez em mais de uma década e imediatamente desmoronei. A luz do sol era muito forte, o ar muito fresco, os sons do trânsito e das pessoas muito altos. Sentei na calçada e vomitei até não sobrar nada antes de desmaiar. Acordei em uma poça dos meus próprios dejetos, mal coerente, mas consciente o suficiente para me orientar. Depois de todo esse tempo enclausurado, eu não tinha certeza para onde ir. As ruas pareciam desconhecidas depois de anos, mas havia um lugar que eu tinha certeza que ainda estaria aberto. Eu fui ao bar Murphy's. Jimmy não estava mais lá. Ele tinha se aposentado anos atrás. O novo barman não sabia meu pedido, não sabia que tinha que me deixar em paz. Tudo era diferente. Eu estou sentado aqui com minha cerveja, cercado por pessoas com metade da minha idade. Toda vez que tento participar de alguma conversa, as palavras parecem estranhas na minha boca. Desesperado por qualquer tipo de conexão, me ofereço para comprar bebidas para estranhos, pensando que talvez minha nova riqueza possa pelo menos comprar alguma companhia temporária. Mas toda vez que eu tento pagar por outra pessoa, meu cartão é recusado. Em poucos minutos, meu celular vibra com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Nela diz: esse dinheiro é só para gastar com você, Sr. Walker. Até a próxima. Obrigado.